Revisão de vida. Somos deuses, disse Jesus. Isso quer dizer que nossa essência é divina. Todas as vezes, porém, que nos afastamos de nossa natureza amorosa, deixando que o egoísmo nos domine, o nosso eu divino emitirá fortes sinais de alerta para que retornemos à nossa essência. Os sinais virão por intermédio de amigos, familiares, intuições de nosso anjo de guarda, sonhos, até em forma de doenças, perdas financeiras e afetivas, acidentes, obsessões espirituais. O propósito é fazer com que façamos uma revisão de vida, endireitar os nossos passos no caminho do despertar espiritual, ser mais amor do que ego, mais perdão do que mágoa, mais espírito do que matéria. Está aqui mais um trecho do livro Contém Vida, de José Carlos de Luca. Hoje estamos no capítulo 11, que se chama Revisão de Vida, como a gente trouxe logo no início. E aqui de Luca fala para a gente, né, ele relembra que todos nós temos esse eu divino, todos nós temos essa essência divina, porque Jesus nos disse isso. Vós sois deuses, somos todos deuses. Nós todos somos como parte divina, todos nós temos dentro de nós esse potencial divino. E a gente fala justamente disso no episódio anterior, né? Se você ouviu o episódio anterior, você vai fazer essa conexão. Então, dê uma buscada lá no episódio 179 que você vai entender um pouquinho mais sobre isso. E aqui ele fala, ó, todas as vezes que a gente se afasta dessa natureza amorosa, a gente perde, né? A gente vai deixando de lado, o egoísmo toma conta e a gente vai deixando de lado esse eu divino. Ele começa a emitir fortes sinais de alerta para que a gente retorne à nossa essência. E aí a gente tem dois grandes caminhos que a gente consegue conectar e buscar esse eu divino, que a gente vai encontrar essa essência divina. E a gente geralmente aprende por dois caminhos, pelo amor ou pela dor. Infelizmente a gente tem que às vezes aprender pela dor. Mas pelo amor, a gente recebe alguns sinais que vêm por intermédio dos amigos, que vêm pelos familiares, que vêm pelas intuições do nosso anjo de guarda, que vêm pelos sonhos. Então a gente tem esse caminho que é mais fácil. Então fique atento quando você recebe esses caminhos mais fáceis, porque está menos complicado da gente endireitar o nosso caminhar, para encontrar o nosso caminho de essência divina novamente. Quando um amigo vem falar algo, esteja com os olhos e com os ouvidos e também, obviamente, o coração aberto para ouvir. Da mesma forma, quando os familiares vêm nos dar algum toque, quando o nosso anjo da guarda, nosso anjo querido protetor, nos intui o tempo todo, nos passa aquele pensamento que a gente fica ali matutando, que aquilo ali fica ecoando dentro de nós. Esteja atento a isso, aos nossos sonhos, que a gente já sabe que é o direcional de onde vai o nosso espírito durante a noite, onde ele se liberta, onde ele tem a capacidade de ir para onde ele quiser. Então, esteja atento para esses sinais que vêm pelo amor, mas mais atento ainda a esses sinais que vêm pela dor. E aí ele traz como doenças, perdas financeiras, afetivas, acidentes e obsessões espirituais. Lembra que a gente fala assim, ó, tudo concorre sempre para o bem? Então todas as coisas elas vão partir com um caminho, com o objetivo do bem, até aquelas que são ruins. Então nessas condições em que a gente tem que aprender pela dor, e que vem em forma de doença, em perda financeira, afetiva, acidente, obsessão espiritual, alguns exemplos aqui que De Luca nos traz, mesmo essas situações mais difíceis, o objetivo delas é nos endireitar, endireitar os nossos passos no caminho do despertar espiritual. São formas que a gente acabou escolhendo passar depois de não ter entendido os alertas que a gente recebeu o tempo todo. Foi Deus que nos enviou todas aquelas coisas ruins? Não. A gente acaba se colocando nessa condição. A doença é um reflexo no corpo daquilo que está dentro de nós, na alma. As perdas financeiras são por más escolhas que a gente acaba fazendo no caminho. Por prioridades, a gente acaba priorizando coisas que não são prioritárias, né? As perdas
afetivas, os acidentes, obsessões espirituais, condições que de alguma maneira a gente abre um pouco a porta para que essas coisas aconteçam. A gente tem culpa de tudo? Não necessariamente, né? Nossa, então agora a gente tem que ficar com esse fardo horrível. Tem situações que acontecem na nossa vida, né? Que aparecem assim do nada, mas a gente não pode perder de vista que são todas para o nosso aprendizado e no final de tudo, tudo vai caminhar para o bem. Porque o problema que a gente enfrenta é justamente para que a gente nos fortaleça enquanto seres espirituais e a gente aprenda algo com isso. É para endireitar de novo os nossos passos no caminho do despertar espiritual. Então, por isso que De Luca nos convida a fazer essa revisão de vida. A revisão de vida que é esse olhar que o espírita tem que ter o tempo todo, né? Para essa reforma íntima, dele identificar aquilo que está ocorrendo na vida dele de errado, dele perceber depois o que é isso que está dando de errado e ele corrigir. Não adianta a gente apenas perceber, identificar o que é e não fazer nada, não mudar. É como se você está com alguma doença, com alguma dor no corpo, alguma questão de saúde, você percebeu isso, você pede ajuda de um médico, ele te passa os exames para você fazer, você tem ali todos os resultados em mãos e você não volta ao médico para depois fazer e continuar o seu tratamento. Do que nos adianta apenas identificar se a gente não agir na mudança, se a gente não tiver esse despertar, essa virada de chave, essa mudança de fato que a gente precisa, como uma revisão de vida, como uma reforma íntima, tá bom? E como a gente já sabe, esse livrinho aqui ele tem os capítulos mais curtos, então por isso a gente tem feito sempre 2 capítulos por episódio, desses aqui de reflexões, tá? Então vamos para o próximo. Queixa e gratidão. A queixa é a grande inimiga da felicidade, estraga a nossa vida, faz-nos perder a encarnação. Deus sempre nos dá o que precisamos, nem sempre o que queremos. Precisamos aceitar a realidade, fazendo o necessário para mudá-la no que for possível. A vida tem uma sabedoria própria. As portas fechadas de hoje tendem a nos levar para as conquistas de amanhã. Se, porém, nos queixamos constantemente de tudo e de todos, a vida reproduzirá o mesmo cenário que a nossa mente insiste em se fixar. A queixa fecha caminhos, a gratidão abre estradas. Esse daqui é o capítulo 12, queixa e gratidão. Gente, e olha que interessante, eu vou começar da parte final, aqui do último parágrafo. A queixa fecha caminhos, a gratidão abre estradas. Quanto o nosso pensamento está preso nessa queixa. Como pode, né? Como que a gente acaba se habituando com aquilo que a gente já está vivendo e aquilo se normaliza e coisas que acabam fugindo um pouco do nosso controle são problemas e a gente não olha imaginando, né? Ou tentando recuperar como que era a nossa vida no passado. A gente hoje encontra várias vezes aquela frase, né? Você hoje está vivendo aquilo que você sonhava e pedia há 5 anos ou há 10 anos. Hoje você vive aquilo que você sonhava, né? Quantas vezes a gente passa por isso? Exemplos, você tem um problema em casa, precisa fazer uma reforma na sua casa, você fica estressado e reclamando do problema da obra, do cano que estourou, do problema de umidade, do piso, não sei. A gente tem um pequeno problema e a gente começa a ficar ali estressado, magoado, chateado, a gente passa essa energia ruim para as pessoas ao nosso redor, para o pessoal do trabalho, para quem seja. Ao invés da gente ter o olhar de gratidão e pensar, graças a Deus eu tenho uma casa. Obrigado, Deus, por ter um lar que me acolhe e me protege. Obrigado por aqui eu poder chamar esse espaço de lar e estar com aqueles que eu amo, em segurança. Mesma situação, você tem um problema com o carro dá um problema, você dirige, não sei o que lá, estourou o pneu ou alguma questão mecânica, ao invés da gente agradecer e falar, poxa, eu tenho um carro. Não, a gente vai lá e reclama o tempo todo, porque toda vez é comigo, só eu passo por isso, nossa, eu devo ser um azarado. Que mania que a gente tem de falar isso. Só a gente tem problema? Só eu sou o alecrim dourado que tem um problema na minha vida? Não, todos nós temos, todos nós passamos, isso nem é muito um problema. E a gente faz com que ele se torne um problema. Isso é só uma tarefa do dia a dia. Se, porém, nos queixamos constantemente de tudo e de todos, olha só,
A vida reproduzirá o mesmo cenário que a nossa mente insiste em se fixar. Lembra que a gente já falou o que significa reclamar? Vamos dividir essa palavra reclamar. Re induz à repetição. Clamar é quem clama, quem pede. É como se você clamasse, como você pedisse 2 vezes, em dobro. Então você reclama de um problema, é como se ele voltasse. A nossa mente fica fixada nesse mesmo problema e a gente está ali, preso naquilo. Sabe aquela pessoa que você encontra, sei lá, de 6 em 6 meses, de 3 em 3, aquela pessoa que tem alguns intervalos até consideráveis de tempo que você encontra, e aí você chega e pergunta, e aí, como é que tá a vida? E aí, como é que tá? Como é que tá tudo certo? E a pessoa fala daquele problema todas as vezes que você encontra, e com aquela carga de pesar. Ai, na mesma, né? Aquela situação de sempre. Aí a pessoa vem e conta aquela mesma história, aquela mesma ladainha de sempre. Será que essa pessoa não está deixando, né? Não está permitindo com que isso volte toda vez, que a mente dela já não está fixada nisso, e esse problema parece que ele não destrava? Né? Então, pensar no que a gente também tem reclamado. A gente sempre aprende com o exemplo do nosso próximo, né? O outro que está ao nosso lado. Então que a gente tem essa sabedoria de olhar para aqueles que fazem isso e que a gente possa aprender. E se não é, e se essa pessoa não somos nós mesmos, né? Acaba sendo nós mesmos. A queixa é a grande inimiga da felicidade. Ela estraga a nossa vida e nos faz perder a encarnação. Por quê? É de fato ali uma perda de tempo, tudo isso que a gente fica reclamando. Aí, como mensagem final, deixo aqui o 3º parágrafo. Precisamos aceitar a realidade fazendo o necessário para mudá-la no que for possível. Isso aqui me lembrou muito aquela frase, né, famosa do Cortella. Eu gosto sempre de falar do Cortella. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Né? Olhar para a sua realidade, e mesmo que ela seja difícil, mesmo que você não tenha todos os recursos e ferramentas, dá para a gente fazer o nosso melhor. Dá para a gente atingir o nosso máximo. E aí, quando a gente tiver uma condição ainda melhor, dá para a gente ainda melhorar esse processo. A nossa caminhada espiritual tem que ser desse jeito. É dessa forma. Você não tem todas as condições porque a gente tem limitações. Todos nós temos. Mas a gente tem que buscar o nosso melhor com essas condições que a gente tem hoje. Porque a gente aceitou passar por isso, porque a gente no passado fez algo que precisou que a gente retornasse nessa condição e aprendesse com aquilo. Então, aceite a maneira como é a nossa própria vida, como é a sua própria vida, e faça o melhor com o que você tem hoje. A vida vai melhorar, porque tudo concorre para o bem, e quando melhorar, você vai fazer ainda melhor. O que não dá na evolução espiritual é ficar estagnado, como um carro parado, como alguma coisa que estaciona e não se mexe de forma alguma. A gente precisa se mexer, a gente precisa endireitar os nossos caminhos. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de ouvir, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo em seu coração e fique com Jesus.